Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, para quem ainda não me conhece, e hoje eu resolvi abrir este canal. Algo tocou o meu coração para contar um pouquinho da história da minha mãe, realizar um sonho que ela tinha, né? Ela tinha um sonho de escrever um livro da história da vida dela. Não vai ser um livro, mas eu acho que eu vou conseguir contar para vocês um pouquinho da vida dela. Minha mãe, Elisete Fernandes Moya, nasceu em 14/2/52, era professora aposentada e faleceu tem apenas um mês. Não tem sido fácil e acho que é por isso que eu tô aqui, vindo aqui contar para ver se a gente mata um pouquinho a saudade de uma pessoa tão linda e maravilhosa que foi a minha mãe. E não é porque eu sou filha que eu estou falando que ela era linda e maravilhosa. Muitos amigos, ela tinha muitos amigos. E foi muito linda a homenagem que fizeram para ela, assim, de contar as histórias que passaram enquanto ela passou pela vida deles. E a minha mãe era, assim, uma pessoa alegre e feliz. E é por isso que nós devemos, né, seguir a vida como ela era, feliz, alegre, confiante, temente a Deus. Acima de tudo, ela era temente a Deus. E a minha mãe era uma excelente contadora de história. Não era à toa que ela era professora de geografia e história, né? E ela contava as histórias da infância dela, que eram cheias de detalhes, sabe? Os detalhes das histórias que ela contava, a gente chegava a viajar, sabe? Das histórias dela, assim. E então a minha mãe cresceu em uma fazenda que tinha plantação de café. E um dos dias lá, ela e os irmãos dela foram brincar no cafezal. E foi uma das artes que ela aprontou juntamente com os irmãos e que ficou marcado tanto na vida dela como dos irmãos, eu acredito. E nesse dia, eles foram brincar, né, nesse cafezal. Como o cafezal estava cheio de flores floridas já, tava lindo, né? Imagina um cafezal cheio de flores. Eles também acharam lindo e saíram colhendo um monte de galhos com flores. Cada um fez no seu buquê com aqueles galhos né, do cafezal e chegaram felizes da vida à tarde para dar para minha avó o buquê. A minha avó Terezinha ficou muito brava e ralhou com eles e colocou eles de castigo. E ela lembrava essa história assim, contava, dando risada, né? Mas que no dia que foi muito complicado, porque a avó ficou brava. Ai, eu acho que não ficou marcado só na cabeça dela, não, essa história, na vida dela. Acho que dos irmãos dela também. Outra história muito legal que a minha mãe contava foi que um dia, né, eles saíram para brincar de novo e acharam um poço de argila. Imagina, um poço assim, um buraco de argila. E, como criança entraram no buraco. E todos entraram nesse buraco. Todos entraram nesse buraco para fazer brinquedos de argila. E ali ficaram horas e horas e horas. E quando resolveram que era hora de ir embora para casa, perceberam que não conseguiriam sair daquele buraco. Porque era um buraco mesmo, assim, fundo, onde eles foram escorregando, entraram, ficaram a tarde toda lá
fazendo os brinquedos de argila e se desesperaram quando viram que não conseguiam sair do buraco e começaram a gritar, pedir socorro. E um senhor que ia passando pela estrada ouviu, né, as crianças pedindo socorro e chorando, alguns chorando. E quando foi ver, era eles lá dentro desse buraco, tentando sair, que não conseguiam sair do buraco. Imagina, olha que arte, né? É uma arte isso aí, muito. E ela contava que eles fizeram panelinhas, que eles fizeram cadeirinhas, e diz que fizeram muita coisa com a argila. Mas que no fim acabou ficando tudo dentro desse buraco, porque nem para sair eles conseguiam sair desse buraco. Eu fico imaginando que infância linda que ela teve, né? Junto com os irmãos. Cheia de artes, porque essa aí são só 2 artes que ela me contou. E o tempo passou, ela muito estudiosa, muito inteligente. Minha mãe era uma pessoa muito inteligente. Para ter uma noção, ela quase em todos os concursos que ela fez, ela passou em primeiro lugar. Então ela era uma pessoa muito inteligente. E ela começou a dar aula cedo. Passou no vestibular para se formar em geografia. Ela era professora de geografia e história, né? E nessa faculdade de geografia ela conheceu o meu pai, casou e chegou a casar antes mesmo de terminar a faculdade. Morava em Santa Cruz do Monte Castelo e fazia faculdade em Paranavaí. E ela ia todos os dias para Paranavaí de Kombi. Naquela época eles iam de Kombi para Paranavaí. E ela me contava que a estrada era de chão. Então foi muito difícil para ela terminar a faculdade dela. Porque quando chovia, ou eles não chegavam na faculdade, ou eles não chegavam em casa. Porque se chovia antes, não chegava à faculdade. E se chovia depois, não chegava em casa. Mas ela conseguiu terminar a faculdade dela, né? E com louvor. Foi uma excelente professora de geografia e história, né? Muitos alunos dela me mandaram mensagem quando ela se foi. E sempre dizendo que ela era uma boa professora, uma ótima professora. E temente a Deus acima de todas as coisas, né? Eu não posso deixar de frisar que ela era uma pessoa muito temente a Deus. E alguns anos depois ela teve o meu irmão Eduardo, 5 anos depois eu, depois mais 5 anos o meu irmão André. Ela era uma mãe muito amorosa, sabe, atenciosa. Ela era uma pessoa muito linda com nós, os filhos. E tinha assim, ela era até assim bem exigente, assim, sabe? Assim, aquela mãe cuidadosa, assim, zelosa. Às vezes eu achava que era até demais. Hoje eu vejo que tudo que ela fez foi para o meu bem, né? Tudo que ela fez foi para o meu bem. Na época, criança, adolescente não entende, né? Mas enfim, minha mãe amava todos, né? Nós 3. Ela tinha um amor por nós 3, assim, tão lindo, que quando ela contava, né, de quando a gente nasceu, ou alguma arte nossa, de quando era criança, os olhos dela brilhavam, sabe? O amor por nós 3 foi incondicional, né? Ela foi uma super mãe. E dedicou a vida dela para nós mesmo. Porque passado um tempo, ela e meu pai se separaram, cada um foi viver sua vida, e ela ficou com nós 3, né? E sim, ela terminou de criar, ela foi pai, ela foi mãe, né? Mesmo a gente tendo o pai, mas como ela estava ali presente, ela foi o pai e a mãe por tempo integral nosso, porque aí ela decidiu não se casar mais, né? Para cuidar de nós 3. E nesse tempo, ela conheceu a Jesus, né?
ela aceitou Jesus como o único salvador da vida dela. E eu acredito que foi a melhor coisa que a minha mãe fez. Porque com a separação ela ficou muito triste. E Jesus preencheu todo o vazio que ela estava sentindo. E ela nos levou para a igreja, para o caminho certo, né? Porque na palavra de Deus diz em Provérbios 22, 6, fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E assim minha mãe fez. Levou nós para conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, que é Jesus, né? E a vida dela, a partir de então, foi um verdadeiro testemunho, sim, uma vida cheia de milagres minha mãe teve. E é sobre esses milagres que resolvi abrir este canal que eu vou contar para vocês a partir de hoje. Cada dia que eu postar um vídeo vai ser contando um dos milagres que Jesus fez na vida da minha mãe. E vocês vão ver como foi lindo o que Jesus fez na vida dela, o tempo que ela viveu aqui na terra, foi louvando ao Senhor, porque a minha mãe era uma verdadeira serva do Senhor, temente ao Senhor, cheia de fé. E um dos primeiros milagres que Jesus fez na vida dela, que ela queria muito parar de fumar, porque minha mãe fumou por muitos anos. E ela sempre teve vontade de parar de fumar, mas não tinha força. Ela pediu para o Senhor que queria parar de fumar e que se ele tirasse o desejo dela de fumar, que ela nunca mais colocaria um cigarro na boca dela. E assim foi. Um dia, no domingo, ela resolveu fazer um jejum. E minha mãe cozinhava muito bem. Para quem conhece a minha mãe, quem conheceu a minha mãe, sabe que ela cozinhava muito bem. Ela fez o almoço de jejum para parar de fumar, pensa só. Fez um almoço de domingo maravilhoso para nós e nem experimentou. E o almoço ficou muito gostoso, né? Que todos lá em casa naquele dia falou: nossa, tá muito gostoso e tal, elogiou bastante. E ela terminou o jejum, entregou o jejum. E quando foi na segunda-feira, que ela foi para a escola, ela saiu para ir trabalhar, lecionar, ela sentiu assim, passou uma pessoa fumando perto dela, e aí ela lembrou que ela fumava, porque ela sentiu nojo do cheiro de cigarro. A partir daquele dia, nunca mais minha mãe colocou um cigarro na boca dela. E a partir daquele dia, nunca mais minha mãe colocou um cigarro na boca. Jesus não tirou só a vontade dela de fumar, ele também colocou nojo. Nunca mais minha mãe conseguiu ficar nem perto de uma pessoa que estivesse fumando. Deus operou esse milagre na vida da minha mãe. Não só esse, eu vou contar mais. A partir de hoje, cada dia vai ser um milagre da vida da minha mãe. E o mesmo Deus que operou na vida da minha mãe, lá, naqueles dias, ele é o mesmo Deus que pode operar na sua vida. O Senhor pode fazer milagres na vida de quem crer. Basta crer e confiar no Senhor. Ele muda a vida das pessoas. Como ele mudou a vida da minha mãe, como ele transformou minha mãe, como ele preencheu o vazio do coração dela, ele pode transformar a minha, a sua, a nossa vida. Basta nós crermos e seguirmos o caminho verdadeiro, o caminho da vida, que é Jesus. Ele é poderoso para operar grandes milagres na vida de todos nós. Basta nós crermos. E ele está para voltar. Não deixe para a última hora. Confie no Senhor, que ele pode fazer muitas maravilhas na sua vida, como fez na da minha mãe.